Olá, pessoal! Feliz 2023, de volta às lives aqui da Ativa Edu. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as novidades da Ativa Edu e, se os deuses deixarem, a Dani Abud e a Sandra Mônica Paulos vão entrar também para contar conosco aqui as novidades. A Kênia chegou, a Daiane, a Rayane, a Meire, bem-vindas para as novidades da Ativa 2023. Olá a todos, Jonathan, Grigori, bem-vindos todos e todas. Vamos começando aqui. A ideia é que a gente converse um pouquinho, que eu conte um pouquinho as novidades para vocês e depois a Dani e a Sandra devem entrar. Se os deuses deixarem, a cidade também, que elas estão vindo da escola, né? Então, em primeiro lugar, queria contar para todo mundo, bom, primeiro esse é um espaço aberto para a gente conversar sempre, então a ideia é que pode ter interações, pode ter perguntas, vocês também podem entrar aqui, participar da sala, serem convidados a participar e a pedirem para participar, a colocarem dúvidas, questões e perguntas o tempo que quiser, né? Essa aqui é a que vem sendo nossa toada. E a grande novidade para 2023 da Ativa Educação é que agora a gente está com um site novo, a gente está com uma roupa totalmente nova, né? Um enxoval novo. Ativa é abordagem para tornar visível a aprendizagem. E a gente vem trabalhando com base nas ciências da aprendizagem, com vários livros de fundamentação, com vários pensadores da educação, com várias práticas inovadoras que a gente veio praticando, colecionando, estudando nos últimos 6 anos. E a gente está organizando tudo isso de uma maneira bem visível e bem compartilhável para todo mundo. Então a ideia é que agora o site da Ativa seja um lugar bastante visitado e que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar, ampliar e deixar mais coisas ali para todo mundo usar. Então a gente tem uma página de entrada, a nossa home, que explica o que a gente faz, né? Que traz por onde a gente já passou, traz uma galeria de imagens, né, de práticas do querido Instituto Singularidades, que foi onde a gente começou a dar os cursos de abordagem para tornar visível a aprendizagem, onde a gente consolidou, né, esse saber pedagógico com muitos professores que hoje se tornaram autores e colegas de trabalho junto com a gente aqui. E depois a gente tem, né, a gente se apresenta, a nossa equipe, que ainda é uma equipe enxuta, mas a gente quer crescer e quer crescer mais, já vou falar como, com vocês participando cada vez mais. E depois vocês têm as áreas de interação do site, né? Então a gente tem uma biblioteca toda recheada, toda bonita. Bom, não falei, né, o site, depois a gente tem que escrever aqui. Deixa eu até escrever já, depois a gente vai colocar o link. Mas é www.ativaedu, bem facinho, .com.br. Entra aí e vê as nossas novidades. A gente tem, então, uma biblioteca super recheada de práticas, aulas abertas, e-books, materiais acadêmicos, materiais da Ativa, materiais interativos, templates, modelos de escrita, de planejamento e muito mais, né? Além de outros materiais que a gente se inspirou, traduziu e linka das nossas referências, né? Que a gente explica lá no site. Basicamente são 5 grandes referências que a gente trabalha, né? Além de muitas inspirações. Oba, a Sandra chegou, já vou pedir para você entrar, Sandra querida. A gente trabalha muito com uma visão de política pública e de desenvolvimento, aprendizagem para o desenvolvimento integral do Centro de Referências em Educação Integral, que é um centro aberto que traz referências públicas gratuitas para todos. Então, convido todo mundo a entrar no Centro de Referências em Educação Integral e conhecer os materiais, as propostas. A gente traz alguns materiais deles no nosso site. A gente já colaborou com vários, né? De currículo para educação integral, de avaliação para educação integral, mostrando que a educação integral não é tempo integral ou tempo parcial, mas é uma concepção de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento integral de todos e de cada um dos estudantes brasileiros.
Então, essa é a nossa primeira fundamentação. Depois a gente se baseia muito na pesquisa e meta-análise do professor John Hattie, Aprendizagem Visível. Ele trabalha com esse nome, ele tem vários livros publicados, está lançando um livro novo agora em março, e ele é uma super referência com essa pesquisa sobre o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes e como que a gente pensa como professor em ampliar esse impacto, conhecer esse impacto. Aí a gente tem a nossa grande referência, inspiração, que a gente traduz, que a gente é voluntário, que a gente apoia, que é o Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, que tem muitos projetos, e dentre eles o projeto de tornar o pensamento visível. Então a gente está desenvolvendo muitas coisas com eles, ele é a nossa principal inspiração, e tudo isso vocês podem ver, conferir no nosso livro, que também está na biblioteca, e que a gente também tem uma parte muito boa dele aberta, que é o prefácio e a introdução sobre aprendizagens visíveis. Depois a gente tem, então, a quarta grande referência e inspiração para as nossas práticas de sala de aula é a aprendizagem criativa, mão na massa. E aí a gente tem muitas coisas junto com o Instituto Catalisador, a gente apoia também o Instituto Catalisador e difunde as práticas de Tinquerê, a rede de aprendizagem criativa do Brasil, a internacional, as experiências do Mitchell Resnick no MIT, no laboratório do Jardim da Infância para a Vida Inteira e muito mais coisa. Então, é a ideia do aprender fazendo, do fazendo com as mãos, do pensar com as mãos, de praticar a criatividade, estimular a criatividade, inclusive na avaliação. E por fim, uma grande inspiração e fonte nossa é o planejamento para a compreensão, o planejamento reverso do Wiggins e do McTighe. A gente está com o curso deles fechando agora, né, que a gente fez no começo do ano, o curso de verão, e a gente sempre oferece cursos de planejamento para a compreensão, que é como alinhar o que a gente precisa ensinar, o currículo, as estratégias de ensino e a avaliação. Como é que a gente faz isso tudo ser coerente e apoiar realmente a compreensão dos estudantes e a aprendizagem para o seu desenvolvimento integral. Bom, essas são as bases da Ativa. Vocês vão achar um bocado de coisa sobre isso lá dentro do nosso site, na nossa biblioteca. E aí, uma das áreas mais importantes do crescimento da Ativa, e a Sandra já vai poder conversar aqui um pouquinho com a gente, a Dani também, é a nossa área de comunidade de práticas. Então, no nosso blog, agora bem organizado, a gente tem 3 grandes frentes no blog. A gente tem a comunidade de práticas de professores autores. Em geral, a maioria deles foram meus ex-alunos, ou me conheceram aqui, ou conheceram o livro, ou conheceram as práticas de aprendizagem visível, ou já liam John Hattie, ou já liam o Projeto Zero, ou já trabalhavam com Reggio Emília, e foram desenvolvendo práticas alinhadas a esses princípios de como tornar visível a aprendizagem e escrevem, então, práticas dentro do nosso blog, na comunidade de práticas de professores. Então, é uma área que a gente está hiper feliz de ver crescer, que já tem muitas publicações lindas e onde todos vocês, professores, são convidados a postar. Então, tem lá no blog, né, na comunidade de práticas, tem a explicação do que é a comunidade, como que você faz para postar, como que você faz para entrar na comunidade e a qualquer momento você pode entrar, ler os textos que estão lá publicados, a Sandra tem vários, a Dani tem vários, eu tenho vários, e deixar seu comentário, repercutir aquela prática. E a gente vai chamar semana que vem, na outra, já professores também, autores que escreveram ali. O Diogo, do Mato Grosso do Sul, vem conversar com a gente. A gente entrou em contato com a Janaína, que a gente nem sabia, que a gente conheceu por aqui, pelo Instagram, que é da Paraíba e que vem trabalhando com todas as referências de aprendizagem visível e postou rotinas de pensamento trabalhadas nas suas salas de aula. E aí eu convidei ela para participar de uma live conosco e para escrever na comunidade de práticas. Então, desde já, todos os professores que estão inspirados por essas ideias, que já praticam essas ideias, que pegam uma ideia aqui, modificam, adaptam e implementam, já estão convidados a fazer essa prática visível, contar pra gente, postar na Ativa ou postar no Instagram, marcar a gente, daí no privado contar um pouco mais, fazer um relato, mandar seu material e aí a gente organiza aqui uma live com você, contando a sua prática em aprendizagem visível e você também é convidado a escrever lá no blog e deixar a sua prática compartilhada e visível para todos, inspirando todas as áreas do conhecimento.
Então pode ser na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ensino técnico, a educação inclusiva, EJA, educação indígena, onde for, né? Onde essas ideias te levarem, você está convidado a compartilhar sua experiência conosco, a postar essa experiência, a torná-la visível e uma inspiração visível para todos e escrever no nosso blog, na comunidade de práticas em aprendizagem visível, como um professor autor, e aí vir aqui numa live contar para todo mundo o que você está fazendo na sua escola, no seu território, tá? Então essa é a grande novidade que a gente vai fazer muito barulho com ela aqui. A gente quer muita participação, a gente quer muito engajamento, muita prática compartilhada. E quem sabe, né, dessas práticas vocês entram para o time da Ativa, começam a trabalhar com a gente em cursos, que é o que a gente já vai contar com a Sandra. A segunda parte do blog é a área de fundamentos e tendências, que são textos, ainda a maioria meus, mas podem ser de convidados também a escrever, falando sobre esses textos fundamentais da educação, essas tendências do debate educacional, por exemplo, com neurociência e educação. Então eu tenho alguns posts sobre isso, tem um post recente sobre o último livro do neurocientista Stanislas Dehaene. Então, vocês vão encontrar várias discussões lá sobre John Hattie, sobre aprendizagem visível, sobre metodologias ativas, sobre avaliação formativa. A gente vai publicar uma série de coisas ainda também e aprofundar num texto de blog, né? Então, num artigo público, digital, que todo mundo pode ler, que não está num livro e que é um convite a uma reflexão aprofundada. Sempre vocês convidados a comentarem, a deixarem perguntas e etc. E a gente vai ler e vai responder a todos, né? E por fim, a última parte do nosso blog é a área de lives, onde a gente vai sempre colocar as lives que a gente faz com convidados, né, no nosso canal de YouTube. E você também pode ir lá e navegar, né, pelo blog ou navegar pelo YouTube. Então, a gente quer fazer essas mídias serem interligadas, né, o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, o blog. E aí você vê as lives que já foram feitas com esses professores autores. A gente tem várias. A gente tem já com a educação infantil, com o fundamental, na matemática, na linguagem, no ensino médio, nos anos finais, no Maker. Então a gente tem um monte de práticas ali, a gente vai colocando mais práticas e convida todos vocês a conhecerem e a assistirem, a deixarem seus comentários ou a pedir mesmo temas que vocês queiram que a gente aborde aqui. Tá? Então, o site tem tudo isso, o YouTube a gente vai começar a fazer cada vez mais coisas por lá também, e eu queria já pedir para que todo mundo entrando no site, veja lá uma área de clique aqui e deixe seu e-mail para receber a nossa newsletter. A nossa newsletter vai ser um jeito super legal de você estar por dentro de tudo que a Ativa está fazendo e acompanhar. Então, por exemplo, nessa próxima news que a gente vai soltar agora, a gente vai contar um pouco o que a gente fez e vai aprofundar na discussão da matemática visual, criativa e aberta, do curso que já foi feito no verão com a Sandra Mônica Paulos e que vai ser agora reeditado em abril. Então a gente vai trazer uma entrevista com a Sandra, a gente vai trazer experiências e vai linkar isso com um texto de blog para quem quiser conhecer mais essa proposta, dessa nova forma de ensinar e aprender matemática e de onde isso vem, como é que eu descubro mais sobre isso. Então, a newsletter é um super canal para você deixar o seu contato com a gente. Vai lá no nosso site, deixa aqui seu e-mail para receber nossa newsletter, escreve lá seu e-mail, você vai entrar para dentro do nosso MailChimp, né, nossa base digital de inteligência artificial das newsletters, e você vai receber sempre, a cada 15 dias, a cada mês, conforme a gente for lançando, uma discussão fresquinha no seu e-mail, sintetizando o que a gente está discutindo e trazendo dicas de partes do blog para você ler, práticas de professores para você explorar, alguma referência, algum material que você pode fazer download e conhecer mais, tá bom? A gente vai, em breve, lançar mais um grupo de estudos e a gente quer fazer do nosso livro Aprendizagens Visíveis num formato bem aberto para todo mundo que quiser poder participar, então a gente deve usar o próprio Instagram ou o YouTube como base para a gente lançar esse grupo de estudos. Então fiquem de olho, deverá ser às quartas-feiras, a gente ainda vai confirmar o horário e a gente vai trazer de uma maneira criativa também, usando aqui tudo que a tecnologia nos permite,
trazer a fala dos autores do livro para perto de vocês e deixar aberto o espaço para discussão. A gente já viu aqui que o Instagram permite salas com até 4 pessoas. Então, se a gente faz uma discussão do livro, a gente pode ir rodiziando pessoas na sala e conversando sobre todos os capítulos, tá? Então, quem não tem o livro, corre lá, compra o seu, tá? Vou deixar a dica aqui de quem quiser comprar com desconto de 30%. Entra no site da Panda Books, que é a nossa editora, né? A Panda Books. E na área de compra, digita o cupom APRENDE30. Aprende com demudo, APRENDE30. E aí você ganha 30% de desconto na compra do livro. E aí você já pode ir lendo. Mas se você ainda não quer comprar ou não pode comprar, vai na nossa biblioteca e baixa já, agora, o prefácio do professor José Moran e a minha introdução do livro, que conta toda a teoria da aprendizagem visível e esse tripé teórico que eu falei lá no início e que está aberto e disponível em PDF para todo mundo, tá bom? Então não deixa de baixar, tá? A gente vai começar cada vez mais a trazer dicas de pensadores da inovação da educação. Então, a gente vai trazer carrosséis com o pensamento desses autores, como a gente já começou com a Maria Montessori. Aí eu vou comentar esses autores, fazendo uma passagem para o que é de atual do pensamento deles e como que a gente pensa nisso. E com base nisso, a gente vai também trazendo dicas de livros. Então, a gente já fez algumas lives explicando alguns livros, a gente vai fazer mais dessas dicas de livro, tentando aproximar a discussão tanto dos pensadores do século passado, do século XIX, do século XX, quanto os pensadores que estão vivos no século XXI e avançando no pensamento dessa educação baseada em evidências, das ciências da aprendizagem. Como que a gente pensa essa ciência multidisciplinar entre pedagogia, psicologia cognitiva, neurociências e outras, né, áreas correlatas, como sociologia da educação e outras áreas que ajudam a gente a pensar com o que há de mais contemporâneo na educação e o que é de mais potente, que também se baseia no estudo do passado. Então, que autores do passado, que autores do presente nos ajudam a ter um pensamento mais crítico, reflexivo e bem fundamentado sobre como a gente aprende, como melhor a gente ensina, como a gente alinha ensino e aprendizagem, como a gente planeja de uma maneira geral e em cada área do conhecimento, né? nas didáticas específicas de cada área, com aprofundamento em avaliação formativa, nessa avaliação em processo e uso da tecnologia de uma maneira bem contextualizada. Então, é isso. Então, a gente está com todas essas novidades. Naveguem bastante pelo site, acompanhem a newsletter e acompanhem que já a gente vai trazer novidade do grupo de estudos por aqui. Eu quero convidar a Sandra para participar. Ela vai contar um monte de coisa pra gente. Sam, veja se apareceu aí o convite para você entrar. Aí, deu certo. Eu ainda não tô te vendo. Já ouvi sua risada muito gostosa. E é que é só acho que agora aí, foi. Agora entrou. Sim. Tudo bem, Agora querida? deu certo. Tudo bem, Ju? Que bom que você conseguiu chegar aqui. A Dani tá com uns contratempos, né? Ela disse. Aconteceu uma questão Vamos de ver se última ela hora. consegue chegar. Mas, Sam, que bom que você tá aqui. Então, assim, em primeiro lugar, né, conta para todo mundo como é que você me conheceu. Como é que você conheceu a proposta das aprendizagens visíveis e como é que você chegou aqui? Na verdade, eu cheguei até você pela Dani. Então, a Dani entrou no IAVNI com uma proposta super bacana, né, com umas ideias muito bacanas. E, assim, desde o início a gente se entrosou muito. E eu via ela falando de rotinas de pensamento, eu nem imaginava o que era isso. E aí eu comecei a perguntar, questionar, e justamente naquela época você ia iniciar o estudo do livro Planejamento Reverso. E aí é esse mesmo. E aí a Dani me chamou para fazer parte desse grupo. E eu comecei a fazer parte, só que logo em seguida começou a pandemia, e aí foi aquela loucura, e cada um começou a ter que virar youtuber, aprender a falar pela internet, tudo aquilo que a gente nunca fez na vida, e eu saí do grupo, acabei me distanciando, porque são as escolhas, né? Eu acabei me dedicando mais para essa outra questão que eu não tinha muita noção.
Só que sempre conversando muito com a Dani. Então, no ano seguinte, quando veio de novo essa proposta do planejamento reverso e já as rotinas de pensamento, eu engajei. Aí eu passei a te seguir e nunca mais larguei, né? E quando eu comecei a trazer as ideias que eu ia aprendendo com você para a sala de aula e vendo o retorno e o quanto era bacana, o quanto os alunos se sentiam engajados e queriam aprender mais e mais e mais, aí pronto, aí eu não deixei mais você mesmo, né? É importante dizer, né, Sam, que você mesma contou que você tinha uma forma de ensino bem tradicional, né? Você era bem focado em conteúdo, nunca tinha pensado em aprendizagem visível, não sabia nada de matemática aberta, criativa, nada disso, né? Não, não. E foi interessante porque eu também nunca tinha ouvido falar da Joe Boller. E num desses encontros seus, meu óculos fica dando coisa. Num desses encontros seus que você... Eu tô com ele aqui, ó. Esse, Ju, que você tá procurando? É, exatamente. Num desses encontros, você falou sobre a Joe Boller e eu anotei o nome para falar, nossa, mas se a Júlia tá falando é porque deve ser alguém que tem muita coisa para ensinar. E aí eu fui para casa com aquilo na cabeça e fui pesquisar os livros. E aí eu comecei a comprar, porque daí eu comecei a comprar todos, né? Não foi só esse, não. Eu saí comprando todos os que ela tem. E comecei a devorar os livros. E aí eu comecei a fazer o quê? Porque quando você fala de aprendizagem visível, a gente vê muito na história e geografia, muito no português, mas a gente vê poucas dicas na matemática. E aí eu comecei a aliar esse conhecimento que eu estava vendo com a Joe Boyer, com as mentalidades matemáticas, junto com tudo que eu estava aprendendo com você. E aí eu ia trazendo para a sala de aula na matemática. E foi incrível, assim, o retorno, a forma que os alunos vão se engajando no início é muito difícil, porque eles não conseguem separar o pensamento, né? Quando você vem com uma rotina. Eles têm dificuldade para pensar, né? Para refletir sobre alguma coisa. Eles querem mais aquela pergunta e resposta pronta. Mas agora, assim, depois que você trabalha um tempo, a sala de aula se transforma. Na verdade, é aquela questão da cultura de pensamento, né, Sam? Se a gente está numa escola que a experiência de aprender e ensinar é baseada em o professor fala, o aluno escuta, reproduz e treina, ele não sabe nem que é para ele fazer pergunta, para ele formular hipóteses, para ele experimentar outra forma de pensamento, né? Ele tem uma mentalidade fixa, num certo jeito de pensar. E aí, conforme a gente vai abrindo, né, trazendo novas práticas que faz o pensamento emergir em primeiro lugar, que não ser por acaso, que a gente tem perguntas e reflexão autêntica, mas o professor tem ferramentas para planejar e em toda a aula ter uma discussão verdadeira, um pensamento verdadeiro, profundo, autêntico, né? Na sala de aula, em que um escuta o pensamento do outro, se conecta, experimenta outros modos, né, de pensar e resolver problemas e colaborar não em grupo. Tem uma única maneira. Aí a gente vai tendo essa cultura de que aprender, na verdade, é isso, né? Não é reproduzir ou dar a resposta certa. Aprender é interagir, experimentar, colaborar, ter perguntas, experimentá-la de muitos modos. Estratégias diferentes, realizar trocas. Ter frustrações, errar, né? Na questão do erro. Não atingir o esperado, mas refletir sobre isso e avançar nessa aprendizagem. Então, ter consciência sobre como o meu pensamento funciona, aonde eu erro, aonde eu avanço, aonde eu tenho que me dedicar mais. Então, aprender de verdade, com profundidade, é isso. E não reproduzir, né, um certo raciocínio, um certo algoritmo, um certo treino, né? E você sabe que a minha defesa de TCC agora na USP foi... Eu até ganhei um troféu, ó, eles até me mandaram. Olha, eu tirei 10, vou ter o trabalho publicado e ainda ganhei isso. Eles mandaram para casa. E foi justamente falando das mentalidades matemáticas, aí junto com a etnomatemática e com a aprendizagem visível. Então, e durante a defesa... Só pra gente avisar para todo mundo, você vai começar a explicar um pouquinho isso. E esse, gente, é o tema do curso, hein? Esse é o Matemática tema. Visual e Criativa, que já teve uma versão, né, no começo do ano, agora em janeiro, e que agora vai ter uma versão imersiva em abril. Conta lá, isso, sábado inteiro.
Então, aí da defesa, o que que aconteceu? Eu até comentei, falei assim, quando você começa a falar de mentalidades matemáticas, quando você vem com essa matemática mais aberta, quando você vem com essa matemática visual, né, das cores, muitas vezes a gente acha que isso não pode dar certo. E aí a professora que estava... a banca me perguntou assim, quando eu tinha, para eu ter na defesa, quando eu tinha começado, se a escola tinha aceitado tudo isso. E aí eu até comentei que é um trabalho muito solitário, né, Júlia? Porque quando você começa a falar de aprendizagem visível, logo no início, quando eu comecei a aplicar com os alunos, eu tive pessoas próximas que falaram que aquilo era para louco. Eu tive que ouvir isso. Porque as pessoas têm dificuldade para entender qual é a proposta. E aí eu até comentei, né, durante a minha defesa, que eu comecei em 2019 com você, só que de uma forma muito solitária. Então eu entrava na sala de aula, eu fazia aquilo que eu estava percebendo que dava certo, mas eu não divulgava para evitar a crítica. E aí o que começou a acontecer? Os alunos começaram a trazer resultados. E um dos resultados foi no Canguru. Então lá em O que é o 2019... canguru, para quem não sabe, Sam? Olimpíada Canguru, ela é internacional, ela tem a nível Brasil e ela também tem em outros países, né? Então, hoje são questões de desafio. Então, é uma Olimpíada de matemática, mas se o aluno não tiver raciocínio, se ele não souber criar estratégias, ele não faz. Porque vai além de algoritmos, além de fórmulas, além disso tudo. E aí, o que começou a acontecer em 2019, nós tínhamos lá 9 vencedores. Quando chegou no final de 2022, nós chegamos com 42. E a concentração estava em quarto e quinto ano. E sexto ano, que tinha acabado, porque a Olimpíada acontece em março. Então, era justamente nesse processo em que essa aplicação dessa matemática mais aberta acontecia. Por quê? Porque eles conseguem pensar, eles conseguem olhar para o exercício, desenhar, eles não ficam preocupados só em calcular. Né? Eles ficam pensam fora da caixa, né? Eles exploram Exato. Eles arrumam uma forma aberto de pensar. E isso é o bacana de mentalidades, né? Quando a gente traz a mentalidade associada a essa aprendizagem visível. E na ideia do nosso curso é isso, é trazer oficinas e um pouco da teoria, mas assim, lógico, uma boa parte é nas oficinas, porque realmente é na oficina, na hora que você põe a mão na massa, que você entende. O professor eu me precisa coloco experimentar, né? Precisa experimentar essa experiência de raciocínio matemático aberto, criativo, visual, fora da caixa, de verdade, para ele viver nessa posição parecida com a do aluno, uma experimentação nova, para daí cair a fichinha e aí pensar como professor, né? E aí conseguir, exatamente. E nós, professores, também, né, Júlia? Porque se você não tem a sua mente aberta, quando o seu aluno começa a pensar diferente de você fica desesperado. Então, você precisa entender que ele pode pensar diferente, ele pode criar estratégias diferentes e que você tem que estar aberto para ouvir as soluções dele. Hoje eu estava na sala de aula e tinha uma atividade de sequência, de padrão. E eles tinham que falar quantos quadrados tinha no padrão, conforme o padrão ia crescendo. Então tinha, o primeiro 1, o segundo 4. Quando chegava no sétimo, pulava para o 11º. E eu tinha enxergado de uma maneira. Uma aluna olhou para mim e falou assim, mas isso aqui tá muito fácil. Porque 1 é 1 vezes 1. O 2 é 2 vezes 2, porque a forma ia crescendo sempre assim. O 3 é 3 vezes 3. Se é 10, é 10 vezes 10. 100. Simples assim. E eu, por exemplo, não tinha nem enxergado isso. Eu tinha ido olhando assim, que ele estava aumentando de acordo com os números ímpares. Então, 3, 5, 7... Você Percebe? Então a gente tem conceito de ímpar, que já é uma coisa que você tem, você não estava pensando aberto. Ela que porque pensou nós sem que nenhum somos filtro, ela conseguiu enxergar um padrão de multiplicação. Exato, a gente que tem essa mentalidade mais fixa, né? Eu tô com quase 50, então eu venho de uma educação extremamente tradicional. Então a gente tem essa dificuldade, às vezes, de pensar. Por isso que é importante também entender que eles podem trazer isso. E quando eu comecei a fazer as oficinas com você de aprendizagem visível, também, para mim, quando você falava, tudo fazia sentido. Quando você mandava lá para a sala, pra gente ter que debater junto, aí pronto, aí parece que nada fazia sentido, porque eu tinha que começar a pensar sobre aquilo. Então, é realmente um exercício. E se a gente consegue iniciar isso lá embaixo, quando eles são pequenos, imagina
né, a construção que a gente consegue aí do cidadão para o século XXI. E aí o que a gente faz muito na Ativa é uma ideia do Ron Ritchhart, né, que é um dos maiores autores do Projeto Zero, né, do livro Fazendo Pensamento Visível e O Poder do Pensamento Visível, né, esses dois livros, e que está citado no nosso livro, no capítulo da Renata Araújo, né, a epígrafe do capítulo dela é essa frase do Ron Ritchhart que fala assim: se a gente quer uma cultura de pensamento visível, autêntica e profunda em sala de aula, esse pensamento tem que ser visível e compartilhado na sala dos professores. Então, a gente pode, sozinhos, já fazer inovação, já estudar como foi o seu caminho. Mas quando a gente tem um grupo para estudar junto, para partilhar, para viver experiências, a potência é muito maior. E aí é por isso que a gente está oferecendo esses cursos imersivos, né, Sam? Na Ativa. Para a gente ter um grupo de professores que começa a pensar junto, a estudar junto, a experimentar junto e podem fazer parcerias, né? Para poder... Que são ideias de metodologias, né? A didática mesmo em sala de aula, né? São ferramentas que vão conseguir auxiliá-lo nesse ensino dentro da sala de aula. Hoje, como que tá na sua escola e da Dani? Vocês já conseguiram contaminar mais professores com essas ideias, com essas práticas? Hoje, a gente já conseguiu contaminar e assim, a gente tem pessoas dentro do colégio que admiram muito essa forma de trabalho e hoje elas motivam, né? Falam, nossa, que máximo, que bom que você está com essa turma, que bom que esses alunos estão com vocês e que... Porque dentro da sala de aula a gente sabe que cada um aprende de uma maneira diferente. E quando você trabalha dessa forma, você consegue atingir a todos, né? Inclusive elevar o nível, porque você começa com o piso baixo e o teto alto, você consegue fazer isso. Então hoje nós temos... na equidade, né, Sam? Na ajudar equidade. A cada um o que cada um precisa. Quem tem mais dificuldade consegue se engajar e fazer. Quem tem mais facilidade é desafiado a ir além, né? E a continuar experimentando e avançando. Exatamente. Então hoje é isso. Hoje o trabalho já não é solitário. Como eu tinha dito lá em 2019. E isso veio pelas evidências, né? Os próprios alunos foram ficando melhores, engajados, participativos, e os outros professores, a direção, a gestão foi vendo que tinha chamou alguma atenção. coisa diferente ali. Exatamente. Então tinha muito a fala do tipo, nossa, mas essa sala é tão bagunceira lá em 2020, 2021. Como é que com a Sandra eles ficam, não é quietos, mas não é aquela bagunça, né? Aquele barulho do conhecimento sendo ali pesquisado, trocado, construído. Então, começou muito essa fala, nossa, mas ela deve fazer alguma coisa diferente, não é possível. Né? Todo mundo reclama de tal sala, mas com ela, nossa, você passa na porta, tá todo mundo ou no chão construindo, ou sentado trocando ideia, como isso? Então, foi se chamando atenção para essas coisas. E aí, lógico, quando você consegue... Porque é isso, né, Ju? Você tem que ir provando que aquilo é possível. Às vezes só a teoria não funciona. Então é isso, é validar aquela teoria. Quando você começa a validar, as pessoas começam a perguntar e você começa a explicar a teoria e como ela funciona na prática. E isso é muito bacana de poder trazer. É isso, né? Uma abordagem realmente teórico-prática, porque é a partir da reflexão sobre a prática e desses efeitos, né, dessas evidências que a gente começa a coletar, que a gente reforça a própria teoria, né, do princípio de tornar o pensamento visível e compartilhado, de promover experimentação autêntica em sala de aula, de mobilizar e transferir, né, habilidades e conhecimentos de um contexto a outro para desenvolver as competências e fazer isso tudo de uma maneira com critérios visíveis e compartilhados com os alunos, né, que eles saibam o que, por que e como estão aprendendo. Então vão ganhando uma capacidade de se pensar enquanto aprendizes, né, de ter consciência do seu próprio modo de pensamento. E aí, além do livro que você mostrou, a gente vai associando todos, né? Porque a gente pega o seu, aí a gente pega o da Lotan, que também é sensacional para trazer essa abordagem, mentalidades matemáticas, o da Carol Dweck. Quando você começa a associar, você vê que tá tudo ali ligadinho. A fala aparece em todas, às vezes não com os nomes, né? E é um estudo bem bacana e que ajuda muito. A gente vai
vai dar dica de todos esses livros, pessoal. A gente já fez algumas lives já falando de alguns deles, né? Do nosso, do Projeto Zero, do John Hatch, da Rachel Lotan. A gente pode fazer agora uma da Joe Bowler, explicando da Joe Bowler. Vou até te convidar, Sam, para você fazer sobre alguns vídeos curtos, né? Explicando os livros Da dela. Joe. Comenta da Joe. E vou fazer também da Carol Dweck, né, que é quem foi a criadora, né, a pesquisadora que desenvolveu, aprofundou e cunhou para o mundo esse termo, né, da mentalidade fixa. A Joe se inspira, ela inspira todo o estudo dela lá na matemática no livro da Das Carol. mentalidades. Por isso que tem esse nome, né, de mentalidades matemáticas, como que a gente sai de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, de, né, oportunidade de aprender, aprofundar. Então, a gente vai trazer as dicas de todos esses livros para todo mundo poder estar com a sua biblioteca bem em dia. E alguns a gente vai abrir grupos de estudo para a gente poder ter esse momento de estudo compartilhado que faz toda a diferença. E aí, por hora, né, assim, o curso que a gente está anunciando primeiro dessa nova safra, né, da Ativa Educação, é o de matemática, agora na proposta imersiva, vai ser um sábado, 6 horas, né, Sam? 6 horas. E vale a pena, mesmo quem não é da matemática, experimentar, exatamente para experimentar esse conceito fundante das mentalidades. Então, como eu saio de uma mentalidade fixa do tipo, não, eu não sirvo para matemática, eu não sei matemática, eu não sou uma pessoa matemática, para eu experimentar uma mentalidade de descoberta, de surpresa, de criatividade, porque as propostas são fora da caixa. Então, todo mundo pode se arriscar e experimentar. Não são propostas para professores de matemática. Mas, Não, claro, os funciona para professores de matemática qualquer área. vão tirar muito proveito disso. Mas a nossa experiência nativa é que quando eu, professora de ciências humanas, participo de uma experimentação da matemática, eu saio da caixa, eu vou realmente pensar como estudante, ainda mais se a proposta não for uma coisa que eu já vi, que eu já conheço, eu vou realmente ter uma experiência nova de aprendizagem e que vai me gerar muitos insights sobre como eu aprendo, por que eu aprendo, que estratégias me ajudam a aprender mais e melhor, como eu vou além do que eu imaginava do início, como eu me supero nas dificuldades, como que eu aprendo com as estratégias dos colegas em olhar para o mesmo objeto, para o mesmo fenômeno que eu, que vão ver coisas completamente diferentes. E a gente vai criar situações no curso em que esses diferentes olhares, escutas e experiências enriquecem a experiência do grupo. Então, não precisa ser uma sala homogênea, que todo mundo... Muito pelo contrário, né, Jô? Da última vez, no último curso que nós demos, existiam professores de educação infantil lá no primeiro aninho e existiam professores do ensino médio. E eles mesmos colocaram isso, o quanto foi importante para eles poder realizar essa troca. Então, as salas de aula heterogêneas, reforçando já a teoria da Rachel Lotan e também da Joe Bowler no Mentalidades Matemáticas, é que se a gente sabe planejar bem o heterogêneo para que de verdade aconteça colaboração, escuta e compartilhamento de ideias, todos aprendem mais. Todos vão ganhar com o trabalho. Exatamente. E é isso que tem que acontecer em cada sala de aula, né, Sam? Todos os dias. Com certeza. Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando a conversa, se quiserem deixar uma ideia, se quiserem entrar na sala para contar, eu vi que entrou aqui há um tempinho atrás a Gessiane, que fez o curso de Mentalidades Matemáticas. Não, que se inscreveu, né? Não, está fazendo o curso de Mentalidades Matemáticas. Se você quiser compartilhar. A Eli também fez comentário aqui. A Eli, eu vou te falar que a Eli é uma professora muito potente, viu? Se você visse, ela dá aula para o primeiro ano. Se você visse a turma dela, você ia ficar maluca. Então, é incrível. Se vocês que estão nos ouvindo querem entrar aqui e participar com a gente, entrar na sala, avisa que a gente chama para vocês entrarem e contar um pouquinho da sua experiência. A gente está indo para o final, mas dá tempo de vocês deixarem um comentário, uma experiência, um relato. Ou quem já fez algum outro curso nosso também, se quiser fazer algum comentário, deixar uma pergunta, vir colaborar conosco, sinaliza aqui que gostaria de participar, que eu convido. A gente já viu que dá para chamar até 4 pessoas, né, Sam? Eli, você quer vir, Eli? Ou a Gessiane?
Agora acho que elas estão tímidas. É, Tudo bem. A ideia é essa. Então, assim, a gente vai agora divulgar esse curso, né? Ter tempo para fazer esse curso em abril. E a gente vai fazer mais lives com professores autores. A Sam mesmo já tem 2 lives com a gente, né? Contando algumas práticas. Está convidada a contar mais. Ó, a Eli pode entrar. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Cadê? Invite. Mandei o invite. Veja se chegou, Eli. Para você participar aqui. Ah, tá entrando, que bom! a câmera entra ao contrário. Bem-vinda! Que difícil! Ai, que vergonha! Oi, gente! Bem-vinda! Nada de vergonha, fica à vontade. Menina, que vergonha. Você sabe, eu tenho muita vergonha. Mas tô aqui. Tô de olho. Ó, vocês são inspiração. Vocês são inspiração na minha vida. Esse monte de dica de leitura, essa potência que a Sandra e a Dani e é um prazer, graças a Deus, ter elas pertinho para compartilhar, para aprender, para estudar junto. É maravilhoso. A Eli é assim, você entra na sala dela, porque às vezes ela chama e fala, ai, vem ver isso, ou ela manda um vídeo. Às vezes você tem os aluninhos lá de 5, 6 anos na lousa, cada um construindo uma hipótese diferente, fazendo cálculos, desenhos, essas coisas, explicando o raciocínio com coisas que a gente nem imagina que eles conseguiriam com 5, 6 anos de idade. E ela dá essa possibilidade para os alunos. Ela tem muito essa questão da troca, da escuta, e eles na lousa, e cada um falando. Ela colocou um calendário esse tempo atrás Não foi um calendário, né, Eli? Que eles começaram a ver a tabuada, os múltiplos. E eles começaram a construir, fazendo assim, no começo do ano e no segundo ano, a gente faz testagens, né, de quais habilidades que eles já têm de contagem, o que eles já sabem sobre isso, né? Então a gente vai investigando com eles. O que eles sabem de contar de 2 em 2, de 3 em 3, o que eles usam na hora de fazer algum cálculo, né? E a gente começou a organizar. E aí a gente organizou, falou, então tá bom. Então quando vocês contam de 2 em 2, são esses os resultados que ficam. Aí a gente fez uma lista. Aí tá, e quando conta de 3 em 3? Colocamos ao lado, né? E aí a gente enfileirou algumas contagens. Eu acho que foi 2, 3, 4, 5 e 10, né, Sam? Acho que ficaram essas. Isso. Postas assim. E eles mais começaram a construir, porque eles começaram a discutir, eles olhavam. Ela não falou nada, mas eles olhavam aquele mural e eles começavam a buscar os padrões ali. Nossa, foi muito bacana ver os alunos dela pensando. Ela tem muito isso. Ela tá chegando agora para entrar nessa aprendizagem visível. Ela tá te acompanhando, né, Eli? Mas ela tá super engajada, super engajada. Maravilha. Ai, fica de olho. E aí, Faço só as testagens, viu? Hoje eu mando tudo pra Dani e pra Sandra, aí eu fico assim, escuta, isso que eu tô fazendo, aí eu vou lá no livro, vejo o termo, né? Falei, isso daqui eu acho que é essa habilidade que eles estão desenvolvendo. Acho que dessa forma a gente tá fazendo assim. É muito legal ver eles trabalhando. Quero ver você escrever na comunidade de práticas, hein? Vamos fazer um bom relato lá e aí você vem contar aqui pra nós. Qualquer coisa a Sandra te encoraja a escrever, já fez, eu posso te ajudar também. A gente quer ver isso mesmo, uma prática que a gente faz uma reflexão sobre ela. Então, uma reflexão sobre a prática e um compartilhar aqui com os demais professores para a gente se inspirar e se encorajar a fazer diferente. Então, a gente promover pensamento autêntico em sala de aula, com essa conversa que vocês estão contando nesse exemplo, e depois também encaminhar o pensamento para ele ser aprofundado. Então, a gente também tem uma missão de levar os alunos a avançarem no conhecimento, né? Como é que a gente faz isso? A Gessiane entrou aqui um pouquinho, a gente estava falando um monte de coisa lá. Acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Ela podia vir aqui falar conosco de novo. Deixa eu mandar de novo o invite para ela vir aqui contar, ó. Tá voltando? Não. Ih, agora ficou sem voz. Eu não sei sair, pode me tirar, viu? Não sei. Eu também não sei se eu sei. Vamos ver. Não sei. Qualquer coisa eu saio e entro de novo. Ceará aqui, ó, falando diretamente de uma rede. Olha que coisa boa. Mulher, é porque eu tô aqui já cuidando na janta para entrar no curso do planejamento reverso e aí é uma loucura.
O horário tá desafiador, né? A gente já tem curso já já. Pois é. Então, mas assim, para mim, o que está sendo mais legal nessa experiência toda é que, assim, a vida toda eu fui professora de matemática. E agora que eu estou vendo, assim, possibilidades, né, de a gente fazer diferente. Porque antigamente matemática era, assim, fechada. Era um tabu, era só aquela coisa metódica que não tinha muitos caminhos. Hoje, quando os meus meninos já acostumou com essa ideia de matemática aberta, então eles dizem logo assim, ô tia, ela é aberta, né? Tem várias possibilidades de resposta, né? A minha está certa. Eu disse, sim, meu filho, qualquer uma aqui vai estar certa. Mudou E a eles já sala de estão se aula. sentem mais confiantes. Foi, porque os meninos tinham uma ideia de que a matemática tinha uma resposta certa, tinha que chegar em uma resposta que eu já estava esperando. E eu tentei desconstruir isso de que o pensamento deles é válido, é interessante, leva a algum lugar. E eles já dizem, eu posso ir pelo meu jeito, não posso? Eles pode. E eles acham hipóteses, ideias que às vezes eu nem tinha percebido e eles percebem. Então a E é gente bem interessante. pode, né? A gente pode continuar também ensinando os algoritmos e os conteúdos, mas antes, fundamentalmente, a gente encoraja a pensar, a experimentar, a descobrir outros caminhos, porque não há só um caminho para resolver as coisas, né? A gente tem múltiplos caminhos para resolver. E quanto mais cada um descobre de si mesmo essa potência de pensamento, de formulação de hipóteses, de estratégias de resolução de problemas, mais a gente aprende a confiar que a gente é capaz de construir conhecimento. Não só na matemática, na vida, no mundo. Então, a gente tem um efeito na nossa autoestima, no nosso modo de pensar aberto, na nossa própria criticidade, na nossa reflexão. E isso serve para a vida, né? Não serve só para matemática. Exatamente. Muito bom. Ó, também Muito quero saber bom. da sua postagem de professora autora na nossa comunidade de práticas do blog. Já está aqui o hashtag Desafio da Escrita para escrever lá na comunidade de práticas. A Sanja tem 2 posts lá, um sobre resolução de problemas e outro sobre ensino de frações. O 2 com matemática aberta, visual e criativa e rotinas de pensamento visível. Então, sem certo e errado, cada um experimenta a sua autoria, reflete sobre essa prática e partilha lá conosco para poder justamente ampliar esse pensamento, essa experimentação. E aí, claro, todo mundo que escrever vai ser convidado a vir na live e contar o que é que fez ali. Combinado? Pronto. Tá certíssimo. Boa. Aí ele falou, uhul, vou tentar, beleza, é isso aí, é isso que eu quero. Eu quero que cada vez mais a Ativa Educação seja essa colaboração de professores, esse pensamento coletivo e compartilhado de práticas que dão certo, que experimentam e que fazem uma sala de aula dessa cultura de pensamento visível, aberto e criativo, que é o que o século XXI está pedindo. Aí, ó. A Ok. professora Janaína, que já está desafiada a escrever e vai vir numa live embora, falou, simbora, muito bom, muito bom. A gente se conheceu aqui, exatamente. É isso aí, gente. Sã, querida, obrigada. Eli, Gessiane, até já no Obrigado. nosso curso. Super obrigada a vocês por participarem, deixarem rico esse momento. Beijos e beijos. Até. E aí Tchau. a gente volta toda quarta-feira às 6 da tarde. Beijo. Até, tchau. Ops, como é que é?